Hoje no Power Minds Connex eu vou conversar com meu amigo Peixoto Acioli, CEO, presidente da Remax Brasil, a maior, rede de imobiliárias do Brasil, né, Peixoto? Exato, exato. Obrigado, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Como é que você construiu tua carreira de executivo nessa área? Você estava me dizendo que nunca vendeu um imóvel na vida, como é que você é presidente de uma rede desse porte? Muitas vezes quem está acostumado ao mercado tradicional vai de encontro àquilo que a gente fala. E um corretor levantou a mão, disse: "Pois não", no meio da palestra. E ele disse: "Quantos imóveis você já vendeu na vida?" Eu olhei para ele e falei: "Nenhum". E aí ele disse: "Tá vendo? É por isso". Eu disse: "Quer dizer que agora todo médico oncologista, para curar câncer, ele tem que ter câncer. Ou todo médico cardiologista, para cuidar de infarto, ele precisa infartar". Então, na verdade, eu acho que essa é a grande beleza do franchising e a grande beleza de uma rede como a Remax. Onde você nasceu, onde você cresceu, onde você estudou? Então, eu sou de Maceió, Oxe, que beleza. eu montei minha primeira empresa com 15 anos de idade. Lá em Maceió. Lá em Maceió, uma empresa de eventos. E claro que eu quebrei, né, com 15 anos, mas eu levava, e era naquela época era muito interessante, porque não tinha nem Zoom, nem Skype, você não sabia quem era, então eu contratava modelos da Playboy para fazer desfiles em marcas conhecidas no meu estado. Mas com 15 anos, que Com pilantra. 15 anos, você já imaginou? Só que ninguém sabia. Então, todo, papel timbrado, tudo organizado, a empresazinha, eu tive que ser emancipado para ter empresa aos 16 Aonde que anos, era a então empresa? Ali naquelas praias e chiques aquelas ali? praias maravilhosas, na Ponta Verde, Pajuçara? Pajuçara, naquela região. Então eu comecei, eh, a empreender muito cedo, quando não existia esse termo empreendedorismo. E aí, teve um momento bem interessante, que o jornal Tribuna de Alagoas, você deve conhecer de nome, que era o jornal do PC Farias. O PC já tinha morrido, o jornal de fato estava quebrado, e o Luciano me convidou para ser gerente comercial do jornal, não por conhecimento comercial, mas pela minha relação na cidade. E o fato é que em 3 meses eu me tornei diretor comercial, e com mais 3 meses eu substituí o Luciano no jornal, me tornei diretor executivo. E a gente conseguiu entrar no break-even do jornal, conseguiu recuperar o jornal. E aí o diretor executivo da organização Orlando Melo morreu nesse período, que eram, salvo engano, 14 empresas. Rede Globo, jornal, rádios, instituto de pesquisa, editora, era uma empresa muito grande, né? E descobriu que a empresa estava absolutamente quebrada, totalmente quebrada. Contrato com a Globo sendo renovado, não a cada 5 anos, mas num período muito curto. A empresa estava com intervenção no jornalismo, você deve se lembrar que a Globo chegou a fazer muitas intervenções e a gente fez uma grande revolução. Em um ano a gente breakivou o jornal, que desde que o Pedro Collor tinha morrido estava no vermelho. Ah, a gente conseguiu tirar a intervenção da Rede Globo no jornalismo, porque a gente começou a tratar a imprensa como imprensa, não no viés Chateaubriand, mas imprensa como imprensa. É, porque E era foi era uma um veículo de grande propaganda da família, né. e foi uma grande era um pra você ter ideia, a gente teve 2 a gente tinha perdido, direito de resposta, a gente 2 capas de jornal como direito de resposta. Você imagina o que Vixe, é que isso? vergonha, cara. Então, assim, a credibilidade do jornal um lixo, e óbvio que a gente não fez isso sozinho, eu levei um amigo meu que era da Abril para ser o diretor de redação, o Rodrigo Cavalcante, pessoas assim, a gente formou um time de uns 8, 10 executivos muito bacanas. Era o maior cliente de jornal, você sabe bem disso, sabia bem disso, porque hoje não tem praticamente nada disso, era mercado imobiliário, né? E eu fui convidado para fazer um evento pela ADEME, que é o Secov de Alagoas. Fizemos um evento muito bacana, o Prêmio Master, que é feito pelo Secov aqui, e eu lembro que a gente dobrou o faturamento desse evento, quando a gente foi pegar a organização. E o fato é que depois a gente montou uma entidade, que hoje é uma entidade muito respeitada no mercado imobiliário, que é a DIT. Eu já tinha sido convidado por outras vezes para vir para São Paulo, apesar de amar São Paulo, sempre querer vir morar aqui, mas eu não vi o projeto de maneira legal, até que eles disseram: ó, tem uma oportunidade para você aqui, eu queria que você tocasse. O que é? Isso é a Remax. E Zé, eu passei nessa entidade, passei 3, 4 anos da minha vida vendendo o Brasil fora do Brasil. Então, sobretudo na Europa.
fazendo palestra em embaixadas, fazendo feiras, como o MIPIM, em Cannes, que é a maior feira de investimento no mercado imobiliário. Mais uma vez, ligação com o mercado imobiliário sem estar com a barriga no balcão, né? E aí eu brinco que eu cometi o maior erro da minha vida. Eu disse que sim, sem negociar o salário. Porque eu vi a Remax no mundo inteiro, disse, nossa, é a oportunidade da minha vida de ganhar musculatura empresarial. E já tinha passado por um momento super importante, que foi a Organização Arnaldo de Mello e a Tribuna, e decidi vir. E eu brinco com essa história, mas foi a grande oportunidade da minha vida. E aí entrei como diretor executivo, e aí E aí o salário decepcionou ou tô estava aqui. legalzinho? Não, o começo foi duro, viu, Zé? O começo foi bem duro. Hoje eu não posso reclamar. O que eu fiz da minha vida toda foi trabalhar com empresa com dificuldade. Ou montar empresa, ou ter empresa com dificuldade. E eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi reduzir em 50% o meu salário e do vice-presidente, que já não era grande coisa. E eu disse para eles que eu não queria mais R$ 1 de aporte. E eu lembro que o Rick, que era o financeiro, foi CFO da Agra, ele perguntou, mas como é que você vai vender, vai viver? Eu disse, como uma empresa sem dinheiro vive. Sem dinheiro. E foi muito desafiador, mais uma vez, do presente para o passado. É uma delícia de contar a história, mas foi muito duro. Em 2 anos, e aí o conselho de administração, e aqui certamente muitos membros de board vão ver, foi fundamental eu ter apoio do conselho, porque até chegar onde eu queria, a gente entrou num vale muito, muito sombrio. Mas o fato é que desde 2017 a gente começou a dobrar de tamanho. Então, e depois a base ficou muito grande, a gente não dobra, mas cresce muito. Para você ter uma ideia, como eu falei, a gente cresceu 2.900% em 9 anos, 10 anos. Estou fazendo 10 anos agora como CEO, a gente cresceu 2.900%. A gente saiu de uma venda de 500 milhões para 14,3 bilhões de reais. Nossa. A gente saiu de menos de 1.000 corretores para 10 mil corretores. 117 franquias para mais de 600. E a gente era uma das piores operações da Remax no mundo em 2013, 2016, e em 2020 a gente foi eleita a melhor operação da Remax no mundo, competindo com mais de 100 países, e em 2021 a gente foi eleito a melhor franqueadora do Brasil pela Pequenas Empresas Grandes Negócios junto com a ABF, competindo com Cacau Show, o Semenzato, o McDonald's, com todos esses. Então, essa é um pouco da trajetória que eu tive ao longo Pô, da minha caramba, vida. parabéns. Peixoto, uma última mensagem para quem está assistindo o Power Minds Connects, antes da gente ir para o nosso quadro Caixa Preta, que eu vou extrair os seus segredos mais ocultos. Acredite no Brasil. Acho que o Brasil eu acredito sinceramente que o Brasil ele tem inúmeras oportunidades. A gente tem um desafio muito grande com as questões institucionais, questões políticas. Eu falo muito para os meus franqueados, não olhem Jornal Nacional. Não olhem, quando eu estou falando Jornal Nacional, nada contra a Globo, pelo contrário. Mas não olhem jornal de uma maneira geral. Porque senão você começa a entrar com aquele processo lá de quase que uma depressão empresarial. Existem grandes oportunidades no Brasil, seja no mercado imobiliário como em tantos outros mercados. Foca nas pessoas. As pessoas do Brasil são pessoas excepcionais. Eu viajo muito, eu faço a trabalho pelo menos 5 viagens internacionais por ano, fora de férias, enfim. Eu convivo com gente do mundo inteiro. O povo brasileiro é muito especial. E agora, a Caixa Preta com o Peixoto Acioli, CEO da Remax Brasil, e a gente vai extrair dele ensinamentos, insights e algumas inconfidências. Vamos lá. O que você mais te orgulha nessa trajetória? A resiliência, Zé, tem insistido. Eu passei por momentos muito duros e eu persisti. E não vou dizer que eu não tive vontade de desistir, mas ainda assim eu persisti. E se eu cheguei onde eu cheguei na minha carreira, tem muito a ver com persistência, com foco, com vontade de fazer acontecer e na capacidade de não desistir. A que preço você não desistiu?
grande. Eu não acredito em equilíbrio, essa história de vida equilibrada, de qualidade de vida. Eu acho que tem momentos, são pratinhos que você vai girando e invariavelmente muitos deles vão cair ao longo da sua trajetória. Mas eu não conheço um atleta olímpico que tenha a vida equilibrada, eu não conheço um grande executivo que tenha a vida equilibrada, não conheço nenhum grande ator que tenha a vida equilibrada. São escolhas. Hoje eu estou muito focado, por exemplo, nos meus filhos, na minha esposa, mas no passado eu trabalhei 16 horas por dia. Ainda trabalho quando é necessário. Então, ter esse entendimento e pagar o preço para aquilo que você quer é fundamental para você ter sucesso na vida, na minha visão. Qual pratinho que você deixou cair que mais te doeu? Saúde. Eu estou cuidando da minha saúde agora. Eu acordava, ia trabalhar, voltava do trabalho, em casa eu trabalhava e eu nunca dei atenção à academia, eu nunca dei atenção ao esporte. Primeiro que eu não gostava e segundo porque de fato eu não priorizava. Eu não acredito em falar que não tinha tempo para isso. Quando você fala que não tem tempo e vê o Bill Gates fazendo exercício, o Barack Obama fazendo exercício, mesmo quando era presidente, quem sou eu para dizer que eu não tinha tempo? Eu não priorizava. E eu paguei um preço por isso. E hoje eu estou muito focado na questão da saúde, muito focado na questão da família. O que você mais se arrepende de não ter feito na vida pessoal e na vida profissional? Na vida profissional, eu tenho dois grandes arrependimentos. Primeiro, em alguns momentos, não acreditar no meu feeling. E a minha decisão de não acreditar no meu feeling se provou errada. E a segunda coisa, demorar para demitir. Eu sou uma pessoa, apesar de ser muito pragmática, eu sou muito humana. Então, eu consigo trabalhar o racional com o emocional. Mas eu sempre tenho, eu já demiti mais de 1000 pessoas na minha vida. Mas eu sempre tento salvar, eu sempre tento ajudar. E às vezes que eu fiz isso, eu terminei prejudicando a companhia. Qual foi a decisão mais inteligente que você já tomou e que ninguém percebeu, ninguém aplaudiu? Na minha vida pessoal, ter vindo para São Paulo. Eu sou um apaixonado por São Paulo. Até do trânsito de São Paulo eu gosto. Que eu consigo ouvir podcast, ouvir livros, então eu sou um apaixonado por São Paulo. E eu, sinceramente, eu não busco aplausos no que eu faço hoje. Já tive o meu momento, até os meus 30 anos, que a necessidade do aplauso era grande. Hoje, para mim, um elogio ou uma crítica, ela tem o mesmo peso e é muito pequeno. Então, acho que o grande ponto foi São Paulo. Pessoal, do ponto de vista profissional, as decisões dos primeiros 2 anos como CEO da companhia eram decisões, na minha visão, na época, acertadas, mas ao contrário do que eu imaginava olhando de dentro, as pessoas de fora achavam que a Remax estava quebrando pelas decisões que eu estava mudando, as decisões que eu estava tomando. Então, isso daí, os aplausos vieram em forma de resultado anos depois, mas durante o processo foi muito complicado. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é importante, é olhar para a bola e não para a torcida. A gente vai ser reconhecido verdadeiramente pelos resultados e não pelo processo. E durante o processo, se você ficar se preocupando com a opinião das outras pessoas, a tendência é você errar, é você falhar. Então, no campo eu quero fazer gol, sem me preocupar com o que a torcida está achando. Qual foi o pior conselho que você ouviu e seguiu? Eu tenho uma dificuldade, Zé, de responder essa pergunta porque eu não atribuo a ninguém as minhas falhas. Eu não responsabilizo as pessoas
que eventualmente me aconselharam pelos erros que resultaram de executar aquele conselho. Então, e um outro ponto é que eu escuto normalmente, eu tenho, graças a Deus, eu tenho pessoas muito queridas e que eu admiro muito, então eu nunca escuto apenas uma opinião. Eu, eu me consulto muito, eu consulto muito pessoas que eu admiro para fazer determinados projetos. Então, nunca é um conselho de uma pessoa só, é um conjunto de conselhos que eu termino formando aquela opinião. Eu já errei muito, muito, mas eu acho que eu tive mais acertos do que erros. E os erros que eu cometi foram 100% responsabilidade, minha responsabilidade. O que nunca ninguém te avisou sobre estar no topo? É que o topo nunca é o topo. Nem de longe eu acho que eu estou no topo. E acho que quando eu for para a próxima etapa, quando eu chegar na próxima etapa, eu ainda vou estar longe do próximo topo. Então, o topo, na minha visão, não tem fim. É como se tivesse o tempo todo crescendo. Você vai chegando e você vai crescendo. Eu achava que em algum momento da minha vida eu ia falar para mim mesmo que eu cheguei lá. Mas aos 52 anos, tendo liderado o crescimento da empresa que mais vende imóveis no Brasil, eu acho que eu estou muito distante ainda de onde eu quero chegar. Qual foi a decisão que você tomou achando que era genial e se provou um fiasco? É ir para o enfrentamento, mesmo convicto de que eu estou fazendo certo, mas eu entrar em desgastes muito profundos por esse enfrentamento. Isso tudo para mim teve um primeiro momento que eu vivi isso, foi lá atrás com o Collor, mesmo eu estando absolutamente certo das minhas convicções, eu fui para o enfrentamento acreditando nos meus princípios, nos meus valores, e eu paguei um preço alto. Eu faria talvez a mesma coisa hoje, com a experiência que eu tenho, mas de forma diferente. Se você voltasse no tempo e encontrasse com você aos 20 anos de idade, que conselho você daria para você mesmo? Vai dar certo. E se você puder deixar agora uma verdade cristalina para quem está assistindo, para quem quer crescer na carreira, qual seria? Entenda de gente. Entenda de A também, mas entenda de gente. A inteligência artificial vai destruir o teu ramo de negócio? Vai destruir, na minha visão, todos os ramos de negócio. E vai reconstruir. Imagina um meteoro caindo na Terra milhares de anos atrás. Destruiu tudo e reconstruiu. Valores serão mudados, a forma de trabalhar será mudada, então haverá uma destruição e a seguir terá uma reconstrução. Quem acha que vai ficar imune à inteligência artificial está, na minha visão, redondamente enganado. Você precisa ver isso pessoalmente. Premium, sofisticado e impactante. Não é uma casa de festas, é Diamond House. Quando sua marca escolhe a Diamond House, ela escolhe se posicionar com força e sofisticação. Mais do que um espaço, oferecemos uma mansão exclusiva, com estrutura premium, tecnologia de ponta e uma vista de tirar o fôlego. O ambiente certo potencializa seus resultados. E aqui tudo foi pensado para elevar a sua marca. Agende sua visita agora e descubra como transformar o seu próximo evento em um marco.
Eu criei um negócio muito inteligente, porque o cliente ele vem aqui, ele tem tudo pronto. Então a gente tem tudo, 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 ele não tem que preocupar com nada. Então acaba que fideliza o cliente. É igual eu te falei, a experiência na entre linhas, quando um evento acontece, 200, 300 pessoas, é muito agradável para o convidado. Então gera ROI, gera retorno para quem está investindo. Então assim, apesar da empresa ser nova, sim, sim, por quê? Aí eu vou te contar por que que eu tenho sucesso no que eu faço. Eu coloco meu coração genuinamente, entende? E tudo que a gente faz de forma inteira, genuína, não tem como, a conta fecha e é linda, né? Mesmo que não venha o retorno tão rápido quanto as pessoas esperam, uma hora ela vem. E no mundo corporativo, né, principalmente para o engenheiro, que eu digo, é o seguinte: o advogado, quanto mais cabelo branco ele tem, mais respeitado ele é, né? O engenheiro, quanto mais cabelo branco ele tem, mais desatualizado ele está e mais caro ele custa. Então, assim, então a gente sabe que no mundo corporativo existe um prazo de validade, né? Tem pessoas que tudo bem, ok, se você fizer uma opção por uma carreira executiva, ok, seus cabelos brancos vão fazer uma diferença, vão ter um peso. Mas nem todo mundo quer, né, seguir pela carreira executiva. Então, dentro das empresas, né, existe a tal da carreira em Y, né, onde alguns vão para a executiva, outros seguem na técnica. Eu sempre fui muito controladora. E assim, para empreender, você tem que deixar um pouquinho esse controle. Eu digo controle da excelência, da entrega, do resultado. Quando você sai do convencional, que você não está presente o tempo todo ali para a tua equipe entregar uma coisa que você sempre fez com muita excelência, você vai delegar para um terceiro, entregar para o seu cliente, a ortodontia fixa não te dá esse controle. Só se eu sentasse na cadeira e se você olhar, fiscalizar se está sendo bem conduzido ou não. Claro, a gente tem bons profissionais e eu confio. Porém, o Invisalign é previsível, o planejamento é previsível. Eu planejo as placas e eu te entrego e eu tenho certeza absoluta que vai finalizar o tratamento. No início, assim, sempre tive aquela veia empreendedora, né? Desde criança ali, de sair vender um geladinho que eu fazia lá para fazer um dinheiro, né? Aquela coisa toda. E foi evoluindo, né? Como eu gostei sempre da área de tecnologia, sou formado em ciência da computação, sou da área de exatas, né? Sempre procurei algo nesse sentido, né? Por volta ali dos 19 anos, eu montei um comércio, um delivery de bebidas que acabou não dando certo ali, vendi, enfim. Mas sempre tentei empreender em alguma coisa, né? Depois teve esse período de trabalhar numa empresa, falei, deixa eu entender como é que funciona isso. Enxerguei essa oportunidade, convidei meus sócios, né? Que acreditaram lá na minha loucura. Muita gente falou, não, você é louco, vou pedir demissão. Falei, vamos. É o dono da outra empresa que não deve ter ficado muito feliz, né, com a debandada aí da galera. Não, mas é que foi por etapas, né? Foi por etapas e hoje a gente é parceiro de negócios, né? Então a gente acaba revendendo o produto, né? Quando alguém me fechou a porta de um estágio, foram vários escritórios. Teve um que eu cheguei aí na entrevista, quando ele viu a minha idade. Ele só viu o meu currículo, não prestou atenção na minha idade, me chamou por engano. Aí ele falou, a senhora está marcada com alguma consulta, com alguém? E eu falei, não, eu estou para a vaga de estagiário. E assim, só tinham pessoas de 20 e poucos anos e eu tinha 35. Né? E ele falou, mas a gente não contrata ninguém da sua idade. Né? E eu fui para casa chorando com aquilo, né? E ali eu entendi que aquela porta foi fechada para que a porta da procuradoria se abrisse para mim, né? E lá dentro eu entendi o que eu faço hoje de melhor, que é as negociações de precatório. Eu não comecei para o mercado de compra e venda. Eu comecei porque você tinha um problema no precatório e eu era contratada para resolver. E aí depois eu uni o útil ao agradável, porque a experiência que eu tive na procuradoria me deu essa bagagem. Você não tem cursos bons especializados, e os que tem são pouquíssimos, enfim, pouco divulgados. E eu aprendi na prática.
Muitos gestores têm a dificuldade por não confiar ou porque às vezes a gente acha, ó, só vai funcionar se a gente pôr a mão. Mas eu acho fundamental a gente dar oportunidade para as pessoas. Não é simplesmente falar, vai lá e faz isso. Não. O que você pensa nessa situação? O que você faria? Então você começa a dar credibilidade para a pessoa, vontade de querer mais. Pelo que eu estou entendendo, é aquela história, né? Você não pega o peixe, coloca na boca dela. Você ensina ela a pescar, né? Eu nunca aconteceu isso comigo, de um colaborador vir trazer alguma dificuldade, algum problema, eu já dar a resposta para ele. Isso nunca ocorreu. O que você faria nessa situação? Para forçar eles, né? E assim, a hierarquia nossa da empresa, de quando eu entrei, ela era muito menor, ela era enxuta, né? Porque a empresa era menor, né? Por mais que seja uma multinacional japonesa, ela era menor. Mas o período da pandemia foi o período que a gente mais cresceu. Nós montamos fábrica no período da pandemia. A pasta, né, de fintechs e de forma muito rápida fomos surpreendidos, o brasileiro aí conseguiu dar uma, né, uma quebrada de mais uma iniciativa boa, como todas as outras, né, mas quem somos nós para falar do Banco Central, né, ele tem os seus motivos, mas assim, inclusive ia muito bem para esse lado de tokenização e de fintech, então esse momento também a gente dá 2 passos para trás, para entender como a gente pode construir isso. Mas eu sou apaixonada pela inteligência artificial, todo o nosso time usa, desde as mais emergentes até as mais profundas, juntos com os programadores, para a gente conseguir escalar isso rápido. Mas as operações de grande porte a gente acompanha ainda, né, Cecília? De perto, a gente traça a estratégia, entende a dor ali do empresário, entende uma forma de crescimento também, entende o que a gente pode agregar para que a empresa escale. Então, a gente ainda faz essa curadoria. No Brasil temos muitos empresários, muitas empresas, muitos casos de sucesso, mas também temos muitos casos com falhas, grandes falhas. E os pequenos, médios e até as grandes empresas, elas sofrem com falta de previsibilidade, falta de planejamento. E eu tenho a formação em economia e, posteriormente, eu fiz direito, me tornando advogada. E eu consigo identificar essas falhas. E os pequenos sofrem muito. Mas e você está ajudando essas pessoas? Ajudo De que maneira? empresas, ajudo pessoas, consultoria, o trabalho jurídico em si, só que não simplesmente o trabalho jurídico sempre com um olhar financeiro. Por quê? Não tem como tirar as finanças. O jurídico costuma ser o último a ser procurado, né? No caso, o advogado. Você pega qualquer empresa de grande porte aí, vai comprar, não vai comprar se você não tem nada a apresentar, né? Então, foi um tempo caminhando, né, titubeando, até que a gente conseguiu montar um portfólio para apresentar, olha, não, a minha empresa é real, a minha empresa existe, a gente está fazendo isso aqui, a gente consegue atender vocês, e aí, o que antes era 90% de licitação, hoje virou 90% B2B, e só 10% de licitação. Hoje o principal cliente são empresas. Quanto custa um modular desse? O modular ele custa aí na média de, o nosso pelo menos, né, que é mais voltado ao industrial, bem dizer, custa aí na média de 3.300 a 3.500 o metro quadrado. 3.500 metros quadrados. Se você pega por referência o Cube, por exemplo, o Cube de Santa Catarina, é 3.090. O Cube da última atualização no mês passado, R$ 3.096.